Fala investidor, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de gravar um vídeo aqui falando um assunto que desde quando eu entrei nos investimentos esportivos é um assunto recorrente, né? Eu entrei em dezembro de 2013, lá se vão quase 10 anos, e eu gostaria de falar com vocês nesse cenário aqui de jogos, né? Aqui do salão, aqui do condomínio. Falar para vocês é um assunto que você precisa ser só apostador. Se você não for apostador ou investidor, você não é um grande profissional. Então, esse assunto que eu gostaria de falar com vocês. Vamos fazer uma analogia então sobre o futebol, né? Você acha que todo jogador de futebol ele não tem os seus negócios à parte, ou ele joga só futebol, só joga só bola? Esse é o primeiro pensamento que vocês têm que ter. Claro que eles não jogam só bola, né? Eles têm os negócios deles, têm outros empreendimentos, e assim deve ser a vida do investidor esportivo também. Conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo as ideias, vai criando métodos, vai ficando conhecido na cena, vão surgindo propostas para a gente de novos trabalhos, né? E a gente tem que fazer parte disso, tem que aceitar, tem que crescer cada vez mais na cena, e esses trabalhos são remunerados. No meu caso, eu comecei a fazer os investimentos esportivos só para mim, né? Depois fui contratado por um sindicato, depois comecei a escrever textos para sites de fora, até para Portugal, para a Academia das Apostas eu escrevi, antes da regulamentação. E tudo isso abrange, né, o seu profissional, o seu currículo, vamos dizer assim. E essa ideia da pessoa ser só apostador, falar assim, qual é a sua renda? Minha renda é tal, mas você só aposta? Essa é uma pergunta eu acho um pouco pequena, né, um pensamento reduzido. Eu acho que a gente tem que pensar sempre amplo, pensar sempre em ter várias rendas, e é um assunto recorrente mais para quem está iniciando, né, nos investimentos esportivos. Essa pergunta, você só aposta, você só investe? Eu acho que essa não é a pergunta certa. Tudo bem, você pode ter a curiosidade de fazer essa pergunta, mas se a pessoa responder não, veja que a pessoa é grande, veja que a pessoa é um investidor que já passou do estágio somente de investir. Então eu gostaria de fazer esse vídeo, né, para esclarecer, principalmente para os novos integrantes, né, da cena, que tem esse conceito que se a pessoa não só investir, não só apostar, a pessoa não é um bom profissional. Pelo contrário, se a pessoa tiver vários serviços dentro da cena, se for criador de conteúdo, se for escrever para sites, tiver serviço, tiver sua própria banca, for contratado para sindicato, veja a enormidade que tem o know-how dessa pessoa. Então é isso, pessoal, eu gostaria de deixar esse recado e também, complementando um alerta. Não esqueçam de, quando você chegar a um nível superior, um nível de ter outras vertentes dentro da cena dos investimentos esportivos, lembre-se que você, primeiro de tudo, tem que ter sua base, você tem que ser um ótimo investidor, para depois você crescer em outras cenas. Voltando ao assunto da Academia das Apostas de Portugal, né? Eu lembro numa época que tinha vários serviços por contratação de pessoas toda hora, pessoas para fazer testes de textos, pessoas para serviço de tips. Chegou uma hora que em Portugal teve a regulamentação, né, e tudo isso acabou. Imagine se a pessoa não fosse um bom investidor, um bom apostador. A pessoa estaria falida, né? Então, quando isso acabou lá em Portugal, várias dessas pessoas tiveram sua própria banca para trabalhar e através disso conseguiram se manter na cena dos investimentos esportivos, com a sua própria renda, com o seu próprio trabalho. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Não esqueçam de ser primeiro investidores, apostadores, para depois terem outras vertentes no mundo das apostas esportivas. Forte abraço, tamo junto, valeu!